Hoje com o pastor Joseph Prince. Bom dia, igreja! Glória a Deus! Bem-vindo à igreja New Creation. Nós esperamos que tenha um bom momento aqui. E no Senhor, amém? Eu quero que você veja a pessoa ao seu lado e a abençoe, diga alguma coisa boa, diga o seu cabelo é bonito aqui de trás. E diga para ela, eu sou muito abençoado por estar aqui, Deus vai te abençoar nesse culto. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que câmera está agora em mim? Não vejo as luzes. Existem 3 câmeras ali. Agora eu vejo sua mão em mão. Aproxime bem perto dos meus olhos. Pessoas que me assistem em todos os lugares, eu amo vocês. Eu amo vocês em nome de Jesus. Eu oro para que Deus lhes dê o melhor. Não aceitem menos, mas busquem o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus. E nós também queremos deixar você saber que nosso Senhor Jesus Cristo, existem momentos que Ele pregou baseado... Ele sempre pregou como um pai o dirigiu, mas algumas vezes ele pregava porque eu observava alguma coisa. E às vezes eu também faço assim. Por exemplo, Jesus notou que as pessoas buscaram os melhores lugares da casa. Não estou me referindo a ninguém aqui que procurou o melhor lugar, mas Jesus viu os fariseus que buscavam o melhor lugar, então ele falou com eles. Ele compartilhou uma parábola falando disso. Ok? O ensinamento veio desse assunto. Nem sempre podemos dizer que ele não pregou baseado naquilo que estava acontecendo naquela hora, naquela circunstância em Israel, naquela época. E outras vezes, uma tragédia aconteceu na Torre de Siloé. No Poço de Siloé existe uma torre chamada Torre de Siloé, que caiu e algumas pessoas morreram. E assim, a notícia chegou que essas pessoas eram pecadoras, por isso aconteceu com elas. Jesus ajusta essa questão. Jesus diz que pecadores, todos são pecadores. E é por isso que quando as pessoas perguntam por que os bons sofrem, nós todos devemos saber que todos estamos baseados no padrão de Deus, não somos bons. Todos precisamos ser salvos. Posso ter um grande amém? Os homens gostam de mentir baseados na sua justiça, mas para Deus existe uma só justiça, a justiça de Deus. E por causa disso as pessoas não entendem que quando alguém que tem uma boa moral é salva, ao contrário de uma pessoa que é ímpia quando é salva. As pessoas pensam que a pessoa que tem uma boa moral existe menos para ser salvo, ok? De alguma coisa. As pessoas são ímpias, têm muito para ser salvo. Você vai se surpreender que as pessoas mais legalistas, o apóstolo Paulo se denominava o pior dos pecadores, e ainda assim ele não era um cafetão, ele não era um chefe da máfia, ele não era um assassino em série, ele era um fariseu dos fariseus, ele era muito legalista e muito orgulhoso, ele se chamava o principal dos pecadores. Pense nisso. Todos precisamos do Salvador. E uma das coisas que eu observei que está acontecendo recentemente, eu ouvi e queria falar disso, esse filme chamado Noé. Eu não sei quantos de vocês jogaram dinheiro fora assistindo esse filme, porque foi, na verdade, jogar dinheiro fora. Muitos desses produtores de cinema, eles veem a popularidade dos filmes cristãos, e eles querem capitalizar nisso, e eles têm suas próprias versões, mas eles têm que responder aos seus investidores. E se você paga, você faz esse filme popular. Essas pessoas têm que responder aos seus financiadores. E se os cristãos vão assistir esse filme, sabe o que acontece? Eles têm que produzir filmes biblicamente acurados daqui para frente. E nós, os crentes, vamos colocar lá nosso dinheiro. Você pode dizer amém? Esse filme é tão maluco que fez Noé maluco. Ele está escutando vozes, quando Deus falou, na verdade, com ele. E o pior de tudo, faz Deus parecer
mau, duro. E no final, quando Noé não pode fazer o mal de matar sua família, isso não está na Bíblia. É como se ele fosse mais misericordioso do que Deus. E a primeira coisa, Deus não pediu para ele matar a sua família. Isso é Hollywood, não é a Bíblia. Deus disse para ele salvar a sua família. Não somente isso, a Bíblia diz que Deus o chamou para pregador da justiça. Nos 50 ou 70 anos que estava construindo a arca, ele pregou. Mas o mundo estava tão ímpio que não respondeu a sua pregação. Deus sempre estende a chance, oportunidades. E eu odeio a representação errada do meu Deus no filme. Tem crentes que concordam com o filme, dizem que é licença poética. Licença poética? Licença poética nunca tira a essência básica do personagem. Veja, no filme A Paixão de Cristo, existe uma parte excelente. Existe licença poética quando você vê o menino que ele cai, Jesus com o menino quando ele cai, sua mãe corre para ele. Você se lembra disso? Isso é licença poética, não está na Bíblia, mas podia ter acontecido. E foi tão apropriado porque chamou a atenção e tocou em nós como pais. Foi uma parte linda do filme. Aqui, licença poética nunca tira do caráter de Jesus ou de sua mãe. Mas essa licença poética aqui é demais. Amém? Existe uma outra licença poética quando mostra Jesus no filme Paixão de Cristo, quando ele, como um carpinteiro, ele faz uma mesa e ele diz para sua mãe, um dia isso vai ser popular. Então ela ri e ela lava a sua mão, ela põe água, ele joga na sua mãe, de brincadeira. Eu acho que isso mostra o bom relacionamento que ele tinha com a sua mãe. Isso é licença poética. Portanto, deixa eu contar a história. Eu não vou falar mais do filme, a não ser que venha no meu sermão, mas vou falar um pouquinho sobre Noé, porque Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, vai ser exatamente o mesmo cenário. Eu quero responder a pergunta, por que Deus deixou que todo mundo fosse destruído? Por que Deus trouxe o dilúvio sobre toda a terra? Eu também quero explicar por que na Bíblia, no Antigo Testamento, existem comunidades inteiras que foram destruídas pela espada de Josué ou pela espada de Moisés. Por que Deus mandou coisas assim? Ok? Vamos estudar tudo isso. Portanto, vamos à palavra de Deus. Primeiro, você deve entender a promessa. Entender a promessa. Na primeira promessa é uma profecia. É uma profecia de todas as profecias. É a promessa de todas as promessas. Essa é a promessa de Gênesis 3, versículo 15. Deus diz para Satanás que agora estava assumindo o corpo de uma serpente. Adão e Eva tinham sido tentados para pecar, eles pecaram, eles caíram. Agora Deus está falando com Satanás, Deus está falando com o inimigo. E Deus diz assim, e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que mulher não tem semente. A semente quem dá é o homem, portanto é uma profecia do nascimento virginal. Que Jesus seria nascido como a semente da mulher. Esta te ferirá, a palavra hebraica é esmagar, ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Qual melhor, esmagar a cabeça ou o calcanhar? Ao esmagar a cabeça de Satanás, ele vai esmagar o calcanhar. Isso ilustra a sua morte na cruz para nos salvar. Portanto, Satanás escutou da boca de Deus que o Messias viria, o matador do dragão, o esmagador da serpente, viria. Portanto, Adão e Eva, eles tiveram filhos, Caim e Abel, e o inimigo, e João confirma isso, João diz, o apóstolo João diz que Caim era do ímpio, e ele era aberto para o diabo nas suas sugestões, e Caim foi
recrutado pelo inimigo. O inimigo não é onisciente, ele não sabe quando Jesus vai vir. Ele pensou que imediatamente a semente da mulher seria o Salvador. Portanto, quando os dois filhos nasceram, Caim e Abel, eles ofereceram para Deus. Um ofereceu sacrifício de sangue, o outro ofereceu o produto da terra, vegetais, e sabendo muito bem, ambos sabiam que Deus disse que sem o derramamento de sangue não existia remissão de pecados. E ainda assim, Caim sacrificou um sacrifício sem sangue. E a Bíblia diz que Deus favoreceu Abel, Deus respeitou Abel e o seu sacrifício. Lembre-se disso, quando você vem para Deus com o cordeiro, Deus respeita você por causa do cordeiro que você traz. Deus não te examina, Deus examina o cordeiro. Não é quão bom você é, quão bom é o cordeiro. Amém? Deus examina o cordeiro. O nosso cordeiro é nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ter um grande amém? Portanto, obviamente, Satanás viu o favor de Deus sobre Abel e ele pensou que Abel seria a semente da mulher que esmagaria a sua cabeça. Aí começou a campanha para assassiná-lo. Ele tinha o seu irmão Caim, com inveja do seu irmão Abel. A primeira briga foi por causa de religião. Ambos se aproximaram de Deus. Um se aproximou da forma de Deus, outro da sua própria forma. Um da forma de Deus, outro da forma do homem. E Caim matou Abel. E o diabo disse: consegui. Deus não pode mais cumprir sua palavra, estou seguro, ninguém vai esmagar minha cabeça, ok? E logo ele descobriu que o Messias não era Abel. E aqui nós, Adão e Eva, Adão viveu 930 anos. Você sabe quantos filhos eles tiveram? Já pegou até onde Caim encontrou sua esposa? E a resposta é: casou com uma das suas irmãs. Porque 930 anos, você vivesse 930 anos, você não teria só 20 filhos. Você popularia a terra toda. Naquela época não existia proibição quanto a casar com a sua irmã. Na verdade, Abraão casou com uma meia-irmã. Portanto, hoje você não casa com a sua irmã, ou irmão, ou primo, porque nós temos os genes falhos no nosso sistema. E todas as famílias têm genes que são falhos. Se você encontra esse mesmo gene, você casa nesse mesmo grupo, existem chances de você ter filhos que têm problemas genéticos com genes excessivos. Portanto, se casam com pessoas da mesma família, tem perigo de terem filhos com problemas, porque podem coincidir os mesmos genes excessivos. Você está me escutando? Mas naqueles dias, antes da queda, eles estavam geneticamente fortalecidos. Eles podiam viver centenas de anos, mesmo se pecassem. Abraão viveu 175 anos. Mas Abraão viveu bem depois do dilúvio. Portanto, antes do dilúvio, Adão viveu 930 anos. Noé viveu 950 anos. O que mais viveu foi Metusalém, viveu 969 anos. Portanto, mesmo que pecassem, viviam longas vidas. Ok? Você está me escutando? Eles repopularam o mundo, eles casaram entre si, eles tinham a genética ainda perfeita. Até anos depois. E então Deus disse que não deveriam casar mais na família. Sabedoria de Deus. Ok? E o inimigo, o que ele quer? Ele queria destruir a semente da mulher, para que ele pudesse preservar sua posição. Todas as guerras no mundo hoje, tudo que você vê no mundo hoje tem a ver com o inimigo vindo contra o Senhor Jesus Cristo, o anticristo. Porque a Bíblia diz que esse reino desse mundo pertence a Jesus. O diabo quer ter domínio. Eu já fui muito adiante, deixe-me voltar para a história de Gênesis 6. Vamos ver o que sucedeu. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram.
Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, nefilins. Nefilins em hebraico significa da semente da queda. Os caídos eram gigantes na terra naqueles dias, e também depois. E também depois. Eu destaquei porque existem dois eventos de erupções de anjos caídos vindo às filhas dos homens. Ok? Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Poderosos no sentido de que eram valentes em tamanho, super-humanos e fortes e poderosos em maldade. Quando você vive centenas de anos, as coisas que você inventa e cria são tremendas. Se você vivesse centenas e centenas de anos, você aprenderia muito dos seus erros. Imagine se você tivesse uma propensão para o mal, você inventaria coisas ruins e matariam pessoas mais rapidamente. No nosso tempo, pessoas vivem menos e já inventam coisas horríveis. Eles inventam coisas para destruir vidas. O mundo é avançado, não é? O mundo é inteligente agora, não é? Não, a Bíblia não diz isso. Na verdade, nós pensamos que as pessoas que viveram no passado, as pessoas de antigamente eram estúpidas. Na verdade, a ciência prova que as pessoas daquela época sabiam mais do que nós sabemos hoje. Eles já tinham inventado as baterias na época de Noé. Portanto, a sua ideia na mente, colocada pelos evolucionistas, de que as pessoas caminhavam com macacos e depois começaram a andar eretos. Os macacos ainda estão aí. E quando eles evoluem, é conveniente, são macho e fêmea. Que conveniente. Essa questão de evolução é uma loucura. Mas vamos para o texto aqui. Vamos para o versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, que eram os filhos de Deus e as filhas dos homens. Note aqui como está dividido, filhas dos homens e filhos de Deus. Deixe-me dizer que a Bíblia deve se interpretar a Bíblia. Ok? As filhas dos homens são mulheres. Ok? Dos homens, da raça humana. Como mulheres normais. Nascidas de Adão. Mas os filhos de Deus são quem? Na Septuaginta, que é a versão grega das Escrituras do Antigo Testamento, essa palavra é anjos. Angelos. Não os anjos de Deus, mas anjos que vieram de Deus, mas caíram. Como eles caíram? Por Lúcifer, que se tornou Satanás. Essa queda é mencionada em Isaías, e foi antes de Deus criar um homem. Portanto, 1/3 dos anjos seguiram Lúcifer, Satanás, ok? E Deus tem 2/3. Esses anjos que querem dizer alguma coisa. Vamos provar para você rapidamente. A Bíblia interpreta a Bíblia. Eles eram, na verdade, anjos. Alguns arguem que eles são os filhos de Deus. Na verdade, eles são a linhagem de Caim e coisas assim. Não são humanos. Eles são anjos. A pergunta é, podem anjos possuir corpo como os homens? Não esqueça que a Bíblia diz que alguns hospedaram anjos. Anjos podem assumir o corpo de homens e aparecer como homens. Na verdade, em matéria de sexo, a gente diz que eles não têm sexo, mas na verdade eles sempre se apresentam como varões. Eles não devem abusar dessa posição, mas isso aconteceu no tempo de Noé. Vamos provar que os filhos de Deus são anjos. Por que filhos de Deus? Ben Ah Elohim, em hebraico, filhos de Deus. Porque qualquer que é criado diretamente por Deus é chamado filho de Deus. Nós somos filhos de Deus da mesma forma como Jesus, ok? É o Filho de Deus. Nós não somos unigênitos de Deus, somos filhos de Deus. Jesus é único unigênito. Ele é totalmente Deus, totalmente homem. Nós somos totalmente homem. Amém? Nascidos como filhos de Deus na família de Deus. Esses anjos não têm isso, eles não têm a posição de família de Deus, mas são filhos de Deus porque foram criados diretamente por Deus, como Adão foi chamado filho de Deus, porque ele foi criado diretamente. Depois disso, o homem se une a uma mulher e produz filhos. Não são diretamente criados por Deus. Somente quem é diretamente criado por Deus é chamado filho de Deus. Não fala no sentido de família, como nós somos. Você está me entendendo? Em Jó, capítulo 1. Quando os anjos se apresentaram a Deus, Jó capítulo 6, no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles. Note isso. Satanás é um anjo caído, mas ele veio também. Jó 38, quando Deus fala da criação, ele diz, quando as estrelas alvas juntas alegremente cantavam, prova que as estrelas podem fazer música. Ok? E todos os filhos de Deus jubilavam durante a criação. Quem eram os filhos de Deus? Os anjos. Portanto, em Gênesis 6, mais uma vez, o que aconteceu é que o diabo queria corromper a semente da mulher. Porque se ele corrompesse a semente da mulher, ele podia assegurar sua posição. Você está comigo até agora? Portanto, o que aconteceu? Antes do dilúvio de Noé, eles viviam centenas e centenas, centenas de anos. Adão viveu 930 anos, ainda estava vivo naquela época. Naqueles dias viviam muito, tinham uma longa vida. Esses antediluvianos viviam longas vidas. Durante esse tempo, o que aconteceu foi que anjos caídos, eles vieram às filhas dos homens e tomaram a forma de homem e tiveram sexo com as filhas dos homens, produzindo nefilins terríveis. Hoje, nós temos uma versão corrompida na mitologia grega. Você, na mitologia grega, vê quadros de gigantes. Nós dizemos, é simplesmente fábula, mas alguns naquela época, durante o tempo de Alexandre, ainda lembravam dos gigantes da terra. Hércules e os chamados semideuses. Nós temos a figura de um ciclope. Estranho. Eu pedi para o Patrick desenhar isso, mas quis dizer para ele para não desenhar em frente do espelho. Mas ele desenhou. Ele desenhou. Não, ele é um cara lindo. Portanto, esse é um gigante que ele desenhou ontem. Existiam gigantes naquela época, nefilins, da palavra os caídos. Gênesis 6, mais uma vez. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois. Portanto, naqueles dias são os dias antes do dilúvio. E foram todos destruídos. E também depois do dilúvio. E depois do dilúvio houve uma outra erupção de anjos caídos que vieram às filhas dos homens e geraram dessa vez os anaquins e os refaíns, todos da linhagem dos nefilins. E quem Deus levantou para destruí-los, para exterminá-los, foi Israel. Onde esses gigantes estavam concentrados? Satanás sabia a importância de Israel. E eles estavam lá como os cananitas. Quando Deus disse para Abraão para ir para a terra, a Bíblia diz que, de forma muito apropriada, que os cananitas já estavam na terra. Eles estavam ali para destruir a promessa de Deus para Abraão. Eles estavam ali para parar a promessa de acontecer. Ok? Portanto, existiu uma erupção desses anjos vindo às filhas dos homens antes do dilúvio. O dilúvio os destruiu e depois uma outra erupção depois do dilúvio. Para estes Deus usou Israel. Davi matou Golias. Golias era um gigante dos filisteus. Muitas vezes a Bíblia diz coisas como que eles eram fortes, enormes, grandes. Alguns deles tinham 11 dedos. Não olhe para o lado. Não temos gigantes aqui entre nós mais. Qualquer semelhança é coincidência. Mas eles estavam naqueles dias lá. E Deus levantou Israel para destruí-los. Por que não outro dilúvio? Porque Deus prometeu a Noé não mais dilúvio. Ok? Portanto, Satanás ouviu, ficou feliz e disse, eu posso ter mais uma erupção dos meus anjos caídos, vindo às mulheres dos homens, mas Deus levantou Israel. Você está me escutando? Está aprendendo? Deixa-me provar para você uma vez mais que esses filhos de Deus, eles deixaram a sua habitação espiritual e tomaram um corpo humano. Em Judas, versículo 6, diz, e os anjos que não guardaram o seu principado aqui no grego significa o lugar original, seu corpo.
e deixaram a sua habitação. Essa palavra habitação aparece duas vezes somente aqui, 2 Coríntios capítulo 5, 2, que diz que o nosso corpo um dia receberemos um corpo ressurreto. Paulo fala do nosso corpo, a mesma palavra usada aqui. Ok? Em outras palavras, deixaram seus corpos, sua habitação, o corpo que os seres espirituais têm, deixaram essa habitação e assumiram o corpo de homens, se tornaram estranhos. Portanto, eles assumiram todos os equipamentos de um corpo masculino e a Bíblia fala deles. Esses anjos Deus os reservou em escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. Você pode ver isso? Portanto, onde estão eles hoje? Esses anjos caídos. Você tem medo de sair daqui e encontrá-los nas ruas aí? Ok? Estuprando mulheres? Não. Esses anjos, o que aconteceu depois dessa segunda erupção, Deus os prendeu com cadeias. Agora, existem demônios aí, anjos caídos, mas esses demônios não são presos. Por quê? Porque não são aqueles que participaram disso. Os que participaram disso, Deus os prendeu, foram presos antes do juízo. Você me segue? E para provar que é um pecado sexual, próximo versículo, assim significa como? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, indo após outra carne, isso é perversidade sexual. Ok? Foram postos, por exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Portanto, aqui fala de sexo pervertido. Esses anjos tiveram sexo com as filhas dos homens, produzindo gigantes. Eles eram enormes e grandes em tamanho e também em maldade. Você está comigo? Ok, vamos continuar para Gênesis 6. Eu amo vocês. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. A propósito, os anjos não ajudaram Noé a construir a arca. Eu vou dizer para vocês o que eu penso que os anjos fizeram. Isso é explicado pela antropologia quando você encontra um grande crânio em algum lugar. Esses são os anjos caídos. Não esqueça, eles têm um corpo de homens porque a mãe era humana. Portanto, o esqueleto é parecido quando você encontra um crânio grandão, ok? Não pense que é do seu patrão, pode ser um dos anjos. É claro, a evolução vai tentar explicar de outro jeito, dizer que é o elo perdido. Eles constroem a teoria de um macaco que vai e caminha como homem depois, baseado num dente que encontraram. Mais tarde fica provado cientificamente que esse dente é o dente de um porco extinto. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Ok? Chimpanzés estão ainda aí. Ok? Os cientistas nos dizem que tudo que você deixa se degenera, não melhora. Da vida inferior à vida superior. Tudo degenera-se. Se você colocar café aqui, café morno não fica mais quente, se torna mais frio. Tudo se degenera. Portanto, vamos continuar. Meu objetivo não é ir para o lado científico, quero para o espiritual, que é mais importante, mas eu preciso explicar da parte científica porque nossos jovens estão sendo bombardeados. Especialmente depois desse filme. Ok? Era má continuamente todos os pensamentos do coração. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem e pesou-lhe no coração. Versículo 7. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver criado. Você deve entender que até aí a erupção era tal que cobriu todo o mundo, centenas e centenas de anos, todo mundo estaria na forma de homens pervertidos. Metade anjos, metade homens. E a mente era má continuamente. Ok? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé encontrou graça. Essa é a primeira menção de graça na Bíblia. E diz que Noé encontrou graça. Quando nos aprofundamos mais, o que encontrou graça aos olhos do Senhor? Noé. O que significa Noé? Descanso.
Não é isso que significa descanso. Descanso encontrou graça aos olhos do Senhor. Muitas pessoas têm a ideia de que graça somente está lá em alguém quando essa pessoa está com muito pecado. Mesmo que seja verdade em parte, que onde o pecado abundou, superabundou a graça, alguém que nunca pecou como Jesus pode ser cheio de graça. Por quê? Porque é cheio de descanso. Quem é cheio de descanso é cheio de graça. Você me acompanha até aqui? Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Devo dizer isso para você, 2 Pedro capítulo 2, falando sobre os anjos caídos. Fala isso. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, você pode dizer, pastor, mas esses são os anjos que caíram quando Lúcifer caiu. Continue lendo. Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo. O contexto é chave. O contexto não é a queda de Lúcifer naqueles dias antigos. No início está falando do tempo de Noé. Os anjos que estão presos no inferno hoje estão presos em cadeias eternas, cadeias de escuridão. E a palavra inferno aqui é usada somente uma vez em todo o Novo Testamento. Deixa-me dizer, inferno é Sheol, é Geena, esse aqui é Tartarus, que foi usado só uma vez. Significa que os anjos caídos, eles foram julgados antes. Comparado com os outros anjos caídos, são demônios, você não pode vê-los, são aqueles que estão instigando você a fazer errado, são aqueles que estão trazendo problemas no seu casamento, aqueles que trazem aflições, aqueles que trazem enfermidades e doenças. É por isso que quando você usa o nome de Jesus, as enfermidades vão embora. Se for natural, você se ajusta, você se cuida, descansa e vai embora. Se for espiritual, tem uma causa. E por isso você precisa usar o nome de Jesus. Para toda enfermidade, use o nome de Jesus. Mas quando você usa o nome de Jesus, uma enfermidade que é por causa espiritual, como aquela mulher que estava presa pelo espírito de enfermidade, Jesus tocou naquela mulher encurvada, ela foi liberta, era uma enfermidade espiritual. Use o nome de Jesus, na verdade é mais fácil, porque se não é orgânico na sua causa, você ordena que o espírito vá embora. Algumas pessoas perguntam por que as enfermidades mudam de lugar, vão de uma parte do corpo para outro, não sabem que é um espírito. E se move de um membro para outro membro, você corta esse membro e depois de um tempo aparece em outro membro. Provavelmente é espiritual. E todos os espíritos se submetem ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra das coisas dos céus celestiais, coisas da terra humanas e debaixo da terra infernais. Todas se prostram ao nome de Jesus. Posso ter um amém? Está muito claro. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, uma das 8 pessoas. Noé e a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. No filme isso é salva uma das noras. Noé e o seu filho mais velho. Por que vocês não permanecem com a Bíblia? Sem, Cão e Jafé e suas 3 esposas. Note uma esposa. Você sabe o nome dela? Eu descobri. Sabe qual é o nome dela? Quem sabe? Joana. Joana da Arca. Ok, esquece isso. Portanto, uma das 8 pessoas, ok? Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé e as 3 esposas, exatamente 8. Você sabia que a língua chinesa é muito antiga? Nos anais da história chinesa fala a respeito do dilúvio. E, na verdade, quando eles desenvolveram a sua linguagem, a palavra Shuan, para barco, olha aqui. Ok? Tem um Shou, tem um Pa, e tem Kou, que faz um barco. Note, 8 pessoas, 8 bocas, que descrevem a boca Henkou, ok? Henkou. 8 bocas. Num barco. Portanto, 8, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. 8. Amém? De volta a Gênesis. Na verdade, de volta a 2 Pedro.
E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, 8 pessoas, pregoeiro da justiça. Ele não somente estava construindo com uma mão, segurava o martelo com outra mão, ele estava proclamando a palavra de Deus. Dizendo para as pessoas, salvem-se, o juízo está vindo, eles riram dele. Não é que Noé fosse cruel e estivesse, vocês vão todos para o inferno, literalmente. Não é como se nós estivéssemos dizendo para eles, não façam isso, não tenham sexo com os demônios. Hoje, a situação está acontecendo de novo. Jesus disse que como foi nos dias de Noé, as pessoas estão se envolvendo com espíritos demoníacos. Estou dizendo para vocês, a situação, nós temos lidado com casos quando demônios estão fazendo perversões sexuais com mulheres e com homens também, quando eles estão dormindo. Você deve usar o nome de Jesus. Não se preocupe, você não vai ficar grávida. Ok? Mas esses demônios estão tentando brincar, aqueles demônios estão em cadeias eternas. Aqueles demônios estão presos já. São chamados sucumbos e incumbos. Demônios que se envolvem com sexo. Se você tiver um pesadelo, levante-se e repreenda em nome de Jesus. Demônios que trazem sujeira para a sua mente. Ira para as suas emoções. Eles dizem que não existe Deus ou que Deus é mau, exigente. Aqui, Noé estava pregando e nenhum deles se arrependeu. Isso fez Deus trazer o dilúvio para o mundo do ímpio. Voltemos para Gênesis 6. Você está entendendo agora? Ok? Glória a Deus. Essa é a genealogia de Noé. Noé era um homem justo. O homem justo não era justo por causa do seu caráter. Ele era justo por causa do sangue do Cordeiro. Deixe-me provar isso para você. Vamos para Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, pais, escutem. Pela fé, você precisa ser um dos de Deus para os seus filhos. Comece a construir sua arca, mesmo antes de cair uma gota de chuva. Comece a preparar para a salvação da sua casa. Veja o que eles veem, veja o que eles escutam. A vida deles é como cimento fresco. Não deixe que alguém escreva ali, porque depois que está lá vai ser difícil tirar. As crianças são preciosas. Esteja seguro que eles estão assistindo programas cristãos na televisão. O desenho preferido do meu filhinho é a Arca de Noé. E eu tenho que assistir com ele todas as noites. We are friends on the floating zoo. Eu posso até cantar. Friends on the floating zoo. Você pergunta a Justin, o que você quer assistir? Ele diz a Arca de Noé. Esteja seguro que o coração deles está cheio da palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo, da meninice, conhece as sagradas letras. A palavra menino, no grego, literalmente significa bebê. Nunca é muito cedo para ensinar. Diga para eles, e você pensa que eles estão só brincando, mas eles vão ouvir você dizer, Deus ama você, Jesus te ama, Jesus é o bom pastor, Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Certa vez meu filho viu um vídeo musical e Jesus estava pendurado na cruz e nós perguntamos por que Jesus morreu. Ele disse, por nossos pecados. Ele só tem 2 anos e algumas semanas. Então simplesmente fale e eles vão escutar. Eles podem parecer que não estão entendendo, mas estão recebendo. Desde a meninice conhece as Sagradas Escrituras que te fazem sábio para a salvação. Voltemos aqui. Portanto, ele preparou, divinamente avisado, não é pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não viu, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Não pelas obras. Portanto, Noé, porque Deus salvou Noé e sua família? Porque eram os únicos totalmente humanos ainda. Depois de centenas e centenas de anos, a erupção foi completa e Deus tinha que enviar o dilúvio por causa da sua graça e da sua misericórdia. E assim Deus pôde preservar a raça humana.
Deus podia mostrar a fidelidade da sua palavra. E o Messias viria, esmagaria a cabeça de Satanás. O opressor do povo de Deus. Jesus viria e o esmagaria. Você acompanha? Quando você entende isso, você vê o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Amém? Você me entende? Graças a Deus porque Deus faz isso. Deus nos protege. Deus diz, Noé, o dilúvio vem, eu quero destruir toda a terra. Constrói uma arca. O que é isso? Misericórdia por seu povo. Ele se tornou herdeiro da justiça. Ele creu no mesmo sangue que você e eu cremos. Ok, vamos para Gênesis. Ok? Ele era justo pela fé. Diz que ele era perfeito nas suas gerações. A palavra perfeito, infelizmente, diz perfeito aqui. Na outra versão, diz que a palavra perfeito é a palavra tamim, no hebraico, que quer dizer cordeiro para ser sacrificado. Significa que o cordeiro é sem mancha. O cordeiro não tem marcas. Se refere ao corpo físico de Noé, que não estava manchado com a marca dos anjos caídos. Em outras palavras, Noé era a única família pura na raça humana. Eles eram a última esperança que restava. E Deus os salvou na arca. Você pode entender isso? Você pode entender isso? A graça de Deus. Graças a Deus por preservar a raça humana. Amém? E aqui diz, Noé andava com Deus e Noé gerou 3 filhos, 100 cães da fé. E de 100 cães da fé vieram todas as pessoas que vivem no mundo hoje. Você sabia que isso é cientificamente provado? Todas as raças vêm de um par, um homem e uma mulher. Seja você chinês, indiano ou qualquer outra raça, a Bíblia diz que Deus fez cada um de nós de um par, Adão e Eva. E é por isso que todos os cachorros do mundo, talvez sejam 200 variedades de cachorros do mundo, além do chacal e do lobo e dos outros, todos os cachorros do mundo vêm de um par de cachorros originalmente. Deus os trouxe a Noé e assim eles vieram a Noé na arca. Existe alguma coisa a respeito de animais que a ciência não pode explicar, mesmo nos dias de hoje. Como é que as aves migratórias do Ártico, bem como as borboletas, existe uma borboleta chamada Pintada Senhora, ok? E ela voa da Islândia, quando está muito frio, da Europa durante o inverno, ela voa milhares de milhas e vai até a África. Em algum lugar você pode vê-las todas. Durante o inverno, elas vão se aquecer na África, norte da África. E depois desse tempo, escute, elas voltam voando, não as originais, mas as crias. Vão voltar, os pais morrem, os dias deles são contados, mas as crias voltam para o lugar exato de onde os pais vieram. As borboletas têm cérebro? Deus as conduz. Dizem que é instinto migratório. Eles não querem reconhecer Deus. Eles dizem a mãe natureza. Que mãe natureza? Deus Pai. Eles dizem tudo, menos Deus. Os homens se declaram sábios, mas se tornaram loucos. Ok? Vamos lá. A terra estava corrompida diante de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra e eis que estava corrompida. Essa palavra corrompida é a mesma palavra destruída. A mesma palavra hebraica shakat. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante mim, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu, shakat, os destruirei totalmente com a terra. Próximo versículo. Fazei para ti uma arca da madeira de gofer. Deus disse para Noé, aqui está a parte da graça e da misericórdia. Deus sempre prepara o seu povo antes da crise. Não esqueça, a arca foi ideia de Deus e não de Noé. Noé não disse, eu vou construir uma arca. Não. Foi Deus que teve a ideia. Vou enviar o dilúvio, faz para você uma arca, isso é graça. Uma arca de gofer. Essa seria a minha licença poética se eu houvesse sido consultado. Ok?
Eu colocaria um pouquinho de humor aqui quando Deus diz para Noé. Noé pergunta, com que madeira eu construo? E Deus diz, madeira de golfe. Noé diz, madeira de golfe? O que é isso, Deus? Madeira de golfe? Qual tipo de madeira que o senhor quer que eu construa? Madeira de golfe. Tudo bem, Deus, estou construindo arca, isso é legal, mas qual madeira? Deus diz, Noé, madeira de golfe. Ok, faze para ti uma arca. Isso é licença poética? Ok, glória a Deus. Faze para ti uma arca de madeira de golfe. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Cobre com betume. No hebraico é muito interessante. Betume, na verdade, é asfalto, mesmo que nós usamos para construir estradas. O piche é grudento, era a supercola usada para colar as madeiras da arca. Ok, asfalto. Agora no hebraico, literalmente, revestirás, é cafar, dentro e fora com cofer. É uma troca de palavras. E você sabe que asfalto no hebraico é chamado zatetz, e não é chamado cafar. Cafar é a palavra usada para expiação. A palavra usada para cobertura dos seus pecados. Não é interessante isso? Aqui, Deus está nos dizendo que a Arca de Noé é o tipo do seu Filho, Jesus Cristo. A palavra expiação, cobrir o quê? Não somente lá de fora, mas a parte de dentro, mesmo os seus pecados. Você está coberto em todos os lados. Assim, a Arca de Noé é uma figura de Jesus Cristo. Eu estou certo que Jesus, quando levantou-se dentre os mortos, no caminho de Emaús, quando ele abriu a Bíblia, com respeito a si mesmo, aos 12 discípulos, estou certo que quando ele chegou a Noé, ele sorriu e disse, a arca sou eu. A arca sofreu a ira divina, feroz ira divina contra toda a injustiça. A injustiça desses anjos caídos que trouxeram ao homem e a maldade do homem, a ferocidade e a dureza da ira de Deus alcançou a arca. Mas nenhuma onda de juízo alcançou Noé. Você entende? Existe um versículo em Salmo 42 que diz, o Messias dizendo, Jesus dizendo na cruz, todas as ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Veio sobre ele, mas nunca nos alcançou. Ele levou por nós. Vamos dar louvor a ele, vamos lá, aleluia. Olhe para essa figura da Arca de Noé aqui. É isso que aconteceu. Então Deus diz, uma janela farás acima. Vamos para o versículo. Aqui está a largura, o comprimento e a altura de 300 côvados, o comprimento. A propósito, o número 300 na Bíblia é o número da vitória. Gideão e os seus 300 homens derrotaram exércitos numerosos como a areia do mar. Esses são os 300 originais da Bíblia. 300 é o número da vitória. Lembra da mulher que adorou Jesus com um perfume muito, muito caro? E os discípulos de Judas disseram que ela poderia ter vendido por 300 denários um ano de trabalho. 300, número da vitória. 300 côvados, isso são 137 metros. A altura, 50 côvados, 23 metros. E a altura, 30 côvados, 14 metros. Mais do que o suficiente para todos os animais pequenos. Isso não é tremendo, igreja? Vocês estão aprendendo? Ok, vamos continuar. Glória a Deus. Aleluia! Você está feliz que você está aqui na arca? Eu digo, você não está feliz de estar na arca? Você está em Cristo Jesus. E Deus fez algo. Deus disse, põe uma janela em cima. Farás na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima. E ao redor está a janela. Olha a figura aqui da arca mais uma vez. Janelas ao redor. Em outras palavras, Deus fez um sistema de ventilação e iluminação vindo dessas janelas, ok?
Por que Deus não colocou janelas do lado? Qualquer embarcação normal é assim. E a propósito, o tamanho, a altura é quase semelhante ao Titanic, que foi considerado o maior barco que foi construído. Os construtores dizem que é como o Titanic. O homem construiu e afundou. Quando Deus constrói, pode ficar descansado. Quem está construindo sua casa? Ok? Portanto, foi em cima. Por que em cima? Porque Deus não quer colocar do lado, porque Deus não quer que você esteja ocupado com todas as notícias ruins do mundo. Quando cortei meu cabelo outro dia, e o meu estilista, que corta meu cabelo, ele disse, ele não é um crente, ele é um pré-crente. Eu tenho compartilhado com ele de vez em quando, e ele me diz, eu não posso assistir televisão. Todas as vezes que eu assisto, um avião está caindo, uma pessoa morreu, eu não posso dormir com todas as notícias ruins do mundo. Por que então Deus não colocou as janelas do lado, para você não se ocupar com toda a destruição? E a corrupção do mundo, ele quer que olhemos para cima. Sempre para ele. Assim como o povo de Israel no deserto, nos 40 anos que caminharam, sempre não caminhavam marchando no sol quente, não. O ar-condicionado estava ligado, uma coluna de nuvem que cobria o sol, eles tinham que manter os olhos deles em Jeová. Eles somente tinham que manter seus olhos em Deus. Deus manteria seus olhos nos inimigos, nas serpentes, em todas as vicissitudes daquela jornada. À noite, quando ficava super frio no deserto, Deus aparecia como um pilar de fogo. Assim eles sempre estavam confortáveis. Assim, nós temos que manter nosso olhar nele e ele prover para nós. O diabo quer que você olhe para o lado, olhe para o lado. Não, amigo, não olhe para o lado. Se você olhar para o lado, você vai se distrair. Então ele diz, olhe para dentro de você. Olhe para os seus pensamentos, olhe para as suas emoções. Concentre-se em você. Não olhe para dentro. Ou então você vai ficar deprimido. Não olhe para o lado, você vai estar desesperado. Olhe para Jesus e você vai descansar. O inimigo quer que você olhe para o lado ou para dentro de você, exceto olhar para cima. Olhe para o Cristo glorificado à destra do Pai. Você sabe que hoje Deus tem alguém à sua destra que nunca estava lá antes. Um ser humano perfeito. Um homem amável. Um homem maravilhoso, Jesus Cristo. No passado ele era somente um Deus. Agora ele é Deus homem. E como homem ele tem os sentimentos, a ternura e as emoções de um homem. Ele pode simpatizar com você, ele entende o que você passa. Ele está à destra do Pai. Glória a Deus. Você está gostando até agora? Ok, vamos voltar para Gênesis. E deixe-me dizer isso para você. Deus diz, a porta da arca porás ao seu lado. Uma porta. Uma porta. Um quadro de Jesus Cristo. João 10, Jesus diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará. Encontrará pastagem. Não existe outro nome nos céus, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Um só nome. Se existem outros caminhos, Jesus morreu em vão. Sua dor, desculpe as minhas palavras, foi tola. Se existem outros caminhos para o homem ser salvo, não, amigo, não existe outro caminho. Exceto Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a porta. João 10. Eu sou a porta. E onde está a porta? Está no lado. Nos lados. Na cruz, após morrer, um soldado romano pegou uma lança e cravou o seu lado, exatamente onde o coração está. E a ciência médica diz que sangue e água saindo significa que ele morreu com ruptura do coração. É como se a porta fosse aberta para nós vermos o coração de Deus e o seu amor por nós. A mesma coisa, somente uma porta. Você sabe quem fechou a porta quando a hora chegou? No filme diz que Noé estava brigando no último momento. E Noé fechou a porta. Mas a minha Bíblia diz,
Olha aqui em Gênesis capítulo 7, ok? Desce mais, vamos descer mais. Versículo 15, e de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 a 2 para junto de Noé na arca, e os que entraram é macho e fêmea, de toda a carne, como Deus tinha ordenado. Deus é Elohim em hebraico, e Elohim é o Criador. Seus amigos, seus colegas não o conhecem. Se eles crescem nele, diriam Deus. Eles diriam Deus, não conhecem como o Senhor que fechou dentro. O Senhor que o fechou dentro. A porta não foi fechada por Noé ou seus filhos. Deus fechou a porta. Quando Deus fecha uma porta, você está seguro dentro. Quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Você está seguro, ninguém pode tirar você de lá. Nem as águas do juízo, ninguém, nem um pregador, nem um demônio, nem um diácono. Você está eternamente seguro em Cristo. Algumas vezes as ondas vêm e você sente balançar um pouco, como se você estivesse num avião, ok? Aperte os cintos, você vai passar por uma turbulência e vai durar 10 minutos, ok? Talvez algumas partes da jornada estavam turbulentas e Noé caiu. Quando Noé caiu? Caiu onde? Caiu fora da arca ou dentro da arca? Escute, você está em Cristo e mesmo quando você cai dentro da arca. Você não cai fora da arca. A sua família pode cair dentro da arca. Não se preocupe demais com seus filhos. Coloque-os na arca. Diga ao Senhor Jesus, toma conta dos meus filhos. Eu os coloco em suas mãos. Lembre-se disso. O que você coloca nas mãos de Jesus? Mesmo que sejam 5 pães e 2 peixinhos. Quando você coloca nas suas mãos, peixes pequenos no grego, 2 sardinhas, coloque nas mãos dele e ele multiplica. Coloque os seus filhos nas mãos dele, ok? E ele multiplica na sua sabedoria e graça. Veja como Noé consegue conduzir esse grande barco enquanto o mundo está inundado, ok? Um bom exemplo para seguir. Assim o Senhor fechou dentro, o Senhor é Javé. Javé é somente para o seu povo. Javé é o seu nome no relacionamento da aliança. Relacionamento da aliança. É o seu nome na aliança. Elohim é o Criador. Nomes são importantes na Bíblia. Não foi colocado aqui por coincidência ou por acaso. As pessoas dizem que o homem escreveu a Bíblia. Não foram só agentes. O Espírito Santo ditou. Você se lembra de Davi? Quando Davi encontrou Golias, o que Davi disse? Eu venho a ti, ele disse para Golias. Você vem a mim com a espada e com a lança, eu vou a ti, no nome do Senhor Javé. E hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, para que toda a terra saiba que Ele é, o Senhor não, que Ele é Deus, Elohim. Para a terra, Ele é Elohim, o Criador. Para Davi, Ele é Javé. Assim o nome de Jesus é, na verdade, Javé salva. Yeshua. Seu nome em hebraico é Jesus, Javé salva. Ele salva do diabo. Ele salva de você mesmo. Às vezes somos nossos piores inimigos. Quem o fechou dentro? Deus o fechou dentro. Por que Hollywood não segue a palavra? É bem mais interessante. Vamos para Gênesis 6:16. E farriais, versículo 16. Farriais andares, baixo, segundo e terceiro. 3 andares. Por que não 4 andares? Pastor, eu nunca fiz essa pergunta. Ok, mas eu vou mostrar para vocês que tudo na Bíblia acontece por uma razão. Por que não 4 andares? Por que não 5 andares? Por que 3 andares? Por que não 2 andares? Existe uma razão para isso. 3 na arca refere-se à nossa formação. Nós somos espíritos, temos uma alma que pensa e nós vivemos um corpo. Amém? E se você morrer agora, você vai sair do seu corpo, você vai ver o seu corpo, mas não vai chamar mais sua esposa. Por quê? Chamar sua esposa está na língua, no corpo. Mas um dia a Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo que nunca vai envelhecer.
O mesmo corpo que Jesus tinha quando ele levantou-se dos mortos. Salvação não é brincadeira, amigo. É espírito, alma e corpo. 3 andares. Que falam da nossa salvação é para a cura do corpo. Se você está enfermo, Jesus é a arca e Ele quer curar você. Não é somente para o seu espírito, não é somente para você morrer para o céu. É para aproveitar o céu indo para o céu. Não estou dizendo que o mundo inteiro vai mudar. Não, não, não. O mundo vai ficar mais escuro, mas a igreja vai brilhar mais e mais. Posso ter um grande amém? Ok? Estou concluindo. Porque eis que eu trago o dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que é na terra expirará. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. É a primeira menção da palavra aliança na Bíblia. Sempre que alguma coisa aparece pela primeira vez, tem um significado especial. Deus fez uma aliança com Noé. E Deus diz, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Note, esse conceito é, quando você é salvo, mesmo que a sua família não seja salva, um a um, você, os seus filhos, a sua esposa, a esposa dos seus filhos, todos serão salvos. Eles têm que entrar na arca, claro. Essa promessa quer dizer que Deus vai facilitar para eles. As circunstâncias vão ser facilitadas para que eles possam decidir facilmente ser salvos. E é por isso que alguns de vocês, que os pais não são salvos ainda, eles talvez dizem coisas como, você está desonrando a família, você está desonrando as tradições. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, ok? Saiba disso, porque você é salvo, existe uma grande porta agora para Deus entrar na sua família, abençoar seu pai, sua mãe, seus primos, seus tios, por causa de você. Eles talvez não saibam, mas você está honrando-os mais do que eles imaginam. Eu tenho familiares que não queriam Jesus, mas agora são salvos. Já até passaram para a eternidade, estão com Jesus e agora olham para baixo e digam, oh, estou tão grato porque você não me escutou. Continue pregando. Agora estou pulando aqui nas ruas de ouro porque você nunca desistiu de mim. Então disse o Senhor a Noé, Gênesis 7:1. Deus disse a Noé, o quê? Entra na arca. Diga, entra. Uma das melhores palavras da Bíblia é entra. A palavra hebraica aqui quer dizer vem. É a primeira vez usada aqui. Fala de vir. Vir a Deus. Vir para a arca. Jesus disse para os pecadores, para as pessoas enfermas, vinde a mim e eu vou dar descanso. Alguém pode dizer, Senhor, deixa eu me limpar antes de ir a ti. Ele diz, não, vem a mim e eu vou limpar você. Quantos de vocês se limpam antes de tomarem um banho? Parece que eu vi algumas mãos se levantarem. Você perde seu tempo quando você se limpa antes de tomar um banho? Claro que não, você toma um banho e você vai ser limpo. Algumas pessoas dizem, Jesus, antes de ir a ti eu preciso ajustar a minha vida. Você não pode, vem para Ele, Ele é o banho. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de tentar vencer os seus pecados, a sua fraqueza. Venha Jesus, Jesus diz, eu vou dar descanso a vocês. Assim diz o Senhor, entra na arca quando o tempo chegou, tu e a tua casa, porque eu tenho visto que é justo diante de mim, não por causa da sua obra, você viu em Hebreus 11, era a justiça da fé. Portanto, escute, quando Deus diz, vinde a mim, entra na arca, onde está o Senhor? Eu sei que você não pensou nisso, mas pensa. Se o Senhor diz, vinde a arca, Noé, vem a arca, você e a sua família, onde está o Senhor? Na arca. Mais tarde, depois de um ano, as águas desceram e a arca desceu. O que Deus disse em Gênesis 8, Deus disse para Noé, sai da arca. Dessa vez, sair da arca, quando Deus diz sai, onde está o Senhor? Ele é o último a sair. Isso é um herói. O herói é o primeiro a entrar e o último a sair. Isso me faz querer dançar. Aleluia. Chega. Eu tenho que concluir.
Deixe-me concluir. Deus é muito bom. Algumas pessoas dizem, você é salvo, maravilhoso, você tem que cuidar agora como você vive sua vida, cuidar como você se comporta. Eu creio que devemos viver a vida santos, viver a vida glorificando o nome de Jesus que nos salvou. Todos o representamos. Não podemos representá-lo mal. Mas escute, a sua vida santa é o resultado e não a causa da sua salvação. É o fruto e não a raiz da sua salvação. Alguém diz, uma vez salvo não quer dizer sempre salvo. Uma vez na arca não quer dizer sempre você fica na arca. Mas escute, a arca encontrou um lugar de descanso no Monte Ararat. Em Gênesis 8, a Bíblia diz que a arca repousou no 7º dia, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Por que a data foi dada? Não existe informação supérflua na Bíblia. 7º mês, dia 17 do mês. Esse 7º mês é o mês de Abib. No dia 14 de Abib é a Páscoa. Jesus morreu no 14 de Abib. No 3º dia, dia 17 do 7º mês de Abib, que se tornou o primeiro mês desde que Moisés estabeleceu a Páscoa. Em Êxodos, mas aqui é Gênesis, é o mês de Abib, 14, 3 dias depois, em 17, Jesus se levantou dentre os mortos, no mesmo dia que a arca descansou, no Monte Ararat. Exatamente o mesmo dia. Que maravilhoso! É uma figura de Jesus ressuscitando dentre os mortos. Amém? Repousou. Não existe mais juízo. O dilúvio acabou. Não existe mais juízo. E somente por seu conhecimento, em hebraico, a palavra para bênção é barak. Amaldiçoar é arar. O monte de Ararat. Arar é maldição. Arará é maldição ao inverso. Assim, quando Jesus se levantou dentre os mortos, por você e por mim, ele levou a força da ira de Deus sobre ele e ressuscitou dentre os mortos, sem a ira de Deus por nossos pecados, sem os nossos pecados. Ele colocou de volta o nosso pecado e ressuscitou dentre os mortos, e nós ressuscitamos com ele, sem agora qualquer tipo de maldição. Toda criança nascida no mundo nasce sob maldição. Em todos os lugares existe maldição. Mas porque cremos em Jesus, Jesus nos deu na sua ressurreição. Não existe mais maldição. Não existe mais Ararat. A maldição foi revertida. Deus oculta tudo isso no seu filho. Tudo fala do seu filho. É por isso que o Espírito Santo deu a data. E na verdade, para você saber somente, quando todos os animais saíram, eles vieram 2 a 2. Até os coelhos. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Não saíram com seus filhotes. Não existia, não existia nada disso lá dentro. Não. Eles estavam hibernando. Os coelhos vieram de 2 a 2. E essa é a melhor parte. Aqueles que pensam que segurança eterna é fruto da imaginação de alguém, até a tipologia declara, quando eles saíram, olhe isso, então seu Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, e olhe isso, e todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Nenhum se perdeu. E a propósito, eles não morreram de morte natural. Quando eu era criança, eu fui ao mercado com a minha mãe e ela comprou para mim um pintinho. Eu amava o pintinho. Isso soou mal agora. O que eu quis dizer para as pessoas puras, tudo é puro, ok? Eu amava os pintinhos. Quando eu era pequeno, eles eram chamados pintinhos, na verdade. E eu tive esse pintinho por 1, 2 dias, ele morreu. Eu tentei alimentá-lo da melhor maneira possível, mas ele morreu. Deus se lembrou de Noé e de todos os animais. Todos saíram seguros
Noé foi salvo, absolutamente seguro. Você sabe por quê? Porque quando o juízo caiu, e muitas pessoas que creem na graça dizem, não existe mais juízo, não existe mais juízo. Amigo, existe juízo ainda, Jesus Cristo está voltando. Os preteristas dizem que todo o livro de Apocalipse já se cumpriu. Não se cumpriu, está vindo. Jesus parou no ano aceitável do Senhor e no dia da vingança do nosso Deus, e ainda é inspirado, como era naquela época. Ele está vindo, mas não para julgar o seu povo, julgar o mundo. Deus vai começar um novo mundo. Amém? Cheio de justiça. Todos foram salvos. Nenhum só animal morreu de morte natural na arca. Eles todos saíram seguros. Noé estava absolutamente seguro. Você sabe por quê? A arca era absolutamente segura. Noé não podia perecer. Sabe por quê? Porque a arca não podia perecer. Não é o quanto nós somos bons, é quanto o nosso Jesus é bom. É quão boa é nossa arca. E Noé ofereceu, quando os animais entraram na arca, entraram de 2 a 2, mas animais limpos ele trouxe 7. Por quê? Para sacrifício. Portanto, ele ofereceu a Deus, o sacrificou e Deus sentiu o cheiro. Todos esses animais lembravam a Deus do seu filho. Um dia ele morreria na cruz, o sacrifício final, para que todos os sacrifícios terminassem, levou o nosso pecado. Deus sentiu o aroma suave, Deus disse para Noé, eu nunca mais vou amaldiçoar a terra, nunca mais. E Deus disse para Noé, olha aqui, Noé, Gênesis 9, o meu arco tem um poço nas nuvens, esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, toda a carne, e as águas não se tornarão mais dilúvio para destruir toda a terra. Portanto, não importa o que os filmes de Hollywood digam, tempestade, tsunamis que cobrem a terra, nunca vão encher a terra como foi antes. Deus prometeu. E Deus disse, eu colocaria um arco-íris. O que produz o arco-íris? É quando uma tempestade e o sol colidem. Quando o inimigo traz tempestades e Deus brilha com seu sol, olhe para o arco-íris. Olhe para o arco-íris. Amém? 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 Sem tempestade no arco-íris. E a propósito, a palavra hebraica para arco, arco-íris, a palavra arco, a Bíblia diz, é a palavra arco que os arqueiros usam no hebraico. Mais tarde fala dos arqueiros de Davi. Literalmente a palavra é a mesma palavra, arco. Deus disse, estabeleceu o meu arco. E outra palavra, não vou mais lançar juízo sobre vocês. Eu já pendurei o meu arco no céu. E o arco de Deus é colorido. 7 cores, número da perfeição. As notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 7 notas. Escala musical. Tudo em Deus em 7. 7 ciclos do nosso corpo. Tudo em 7. Deus é bom. Vou concluir agora. Quando você olha para o arco-íris, você diz, Deus prometeu nunca mais destruir a terra. Mas Deus tem um significado mais profundo para o arco-íris em mente. É por isso que quando seu filho veio e morreu na cruz, eu creio que existiu um arco-íris sobre a sua cabeça. Assim como a Bíblia diz, quando você vai para o trono de Deus, no livro de Apocalipse, você vê um arco-íris. O que o arco-íris significa? Olhe para Isaías 54, nós vamos concluir. Isaías 54, Deus diz, porque isto será para mim como as águas de Noé. Isaías 54 é depois de Isaías 53, que fala do sofrimento de Jesus. Deus diz, como as águas de Noé para mim, não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não mirarei mais contra ti, nem te repreenderei. Você vê isso? Deus diz o quê? Tudo que Jesus passou em Isaías 53, antes desse capítulo, é como as águas de Noé. Desse dia em diante, quando você olhar para o arco-íris, lembre-se, crentes, só para crentes. Deus promete. Deus não precisa prometer. O homem promete, Deus não precisa. Mas como que para fortalecer a nossa fé, ele diz, eu juro, eu nunca mais mirarei. E nunca mais te repreenderei. Eu amo meu filho Justin. Eu amo meu filho com toda a paixão, mas eu não posso jurar para ele que nunca vou mirar contra ele. Você pode fazer isso? Não ria de mim, você pode? Deus pode.
Porque lá na cruz, quando todas as tempestades vieram sobre Jesus, de juízo, de vingança divina contra todos os pecados, Jesus absorveu tudo. Amém? E agora não existe mais ira que sobrou para você. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Portanto, o inimigo perdeu. Depois do dilúvio, ele tentou da melhor maneira. Ele pensou que era Isaac, o filho de Abraão. E ele fez com que Faraó abusasse de Sara. Não funcionou. Alguns anos mais tarde, ele fez com que o rei dos filisteus abusasse de Sara uma vez mais. Deus a protegeu. E de Abraão vieram os 12 filhos de Jacó. E quando o inimigo viu, trouxe fome para destruí-los. E esta fome Deus colocou dos filhos no trono do Egito, amém? Assim o que o inimigo tenta não funciona. Então Moisés, quando Moisés nasceu, ele pensou que ele era o libertador e fez com que o faraó matasse todos os meninos homens, os bebês daquela época. Mas não foi Moisés, não foi. E até Davi, tentaram matar Davi, mas não deu certo. De Davi, da linha veio o Messias. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes, apesar dos seus próprios motivos egoístas, o diabo estava por trás. Tinha uma razão maior, tentar matar a semente. Mas não, Deus o preservou. As duas tempestades no Mar da Galileia, Satanás estava tentando destruí-lo. Não deu certo, mas agora é tarde. Ele ressuscitou dentre os mortos. O matador do dragão, o esmagador da cabeça da serpente, prevaleceu. E agora nós somos beneficiários de tudo que ele fez. Dá ele louvor, igreja, aleluia! Vamos! Glórias ao nome de Jesus! Rapidamente eu vou mostrar algumas poucas fotos que eu tirei em Israel alguns anos atrás. Muitas pessoas não foram a esse lugar porque não sabem que existem. Na cidade antiga de Bazã, onde os descendentes dos gigantes viviam, você encontra enormes túmulos onde eles foram enterrados, ok? Eu e os pastores, nós tivemos uma experiência lá. Vamos mostrar as fotos. Aqui você vê nós três em cima daquele túmulo. Você vê as pedras da frente. Esse é o tamanho desses túmulos. Vamos à próxima foto. Eu estou mostrando aqui onde a cabeça estava e onde as pernas estavam. É isso que eles chamam de dômenes. É aí onde estavam enterrados alguns dos restos. E aqui você vê o tamanho. Vários pastores juntos para alcançar o comprimento do gigante. Esse é o túmulo. Isso foi na cidade de Bazã, onde os gigantes viviam. A Bíblia diz que a cama dele era enorme. Ok? Eles viviam nessa cidade bíblica de Bazã. Eles encontraram muitas grandes fortalezas que só podiam ter sido construídas por um gigante. E esses são os túmulos deles. Ok? Olha aqui, igreja, para mim. A Bíblia é mais exata do que qualquer pessoa pode sonhar. Não deixe que Hollywood ou qualquer outra coisa balance a sua fé na palavra de Deus. Nós confiamos na palavra de Deus. Você está salvo, você está na arca, os seus pecados foram perdoados, você tem a sua família na arca. Se não, eu quero orar por você agora mesmo. E os outros, orem pelos seus filhos, orem para que eles decidam confiar em Cristo. Nunca é muito cedo para ser salvo. Satanás expõe-os à pornografia. Satanás os expõe a fumar e para fazer outras coisas assim. Portanto, não pense que eles são muito jovens. Por um momento, não pense que o coração deles não é sensível. Quanto mais jovem, melhor. Antes que Satanás tome conta deles. Portanto, amigo, comece a orar pelos seus filhos e família. Coloque a sua confiança em Jesus Cristo, a verdadeira arca. Jesus diz a respeito do dilúvio, como foi nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo voltará à terra. E então a terra vai se envolver com espíritos demoníacos. Jesus disse que você pode ser salvo através dele. Se esse é você, onde você estiver agora mesmo, quero orar por você, ok? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Em todo esse auditório e em qualquer lugar onde me assistem, amigo, se você está aqui e você diz, pastor, além das provas científicas, além de qualquer coisa, a palavra de Deus tem entrado no meu coração. E eu quero estar certo, sem sombra de dúvida, que se eu morrer agora, os meus pecados estão perdoados, Deus é o meu Pai, e eu estou salvo.
Onde quer que você esteja, amigo, se o Espírito Santo está convencendo você de pecado, você deve colocar sua confiança em Cristo somente. Não existe salvação em outro nome, mas o nome de Jesus. Se esse é você onde você estiver agora, amigo, faça essa oração comigo, do seu coração. Diga: Pai Celestial, obrigado por me ajudar a ver tudo isso. Hoje, eu vejo Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a arca verdadeira de salvação e segurança. Eu corro para ti agora, Pai. Eu confesso, Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador e meu Deus. E eu agradeço porque os meus pecados foram perdoados. Eu fui lavado no sangue de Jesus. Senhor Jesus, eu venho a ti e eu recebo o teu descanso para minha consciência de toda a culpa, da condenação. Todos os meus pecados foram perdoados pelo que tu és. Obrigado por me amar, Jesus. Obrigado por morrer por mim. Obrigado por me receber. Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Pai. Eu sou profundamente amado, altamente favorecido, grandemente perdoado. Em Jesus Cristo. Amém. Amém. E nosso Senhor Jesus Cristo levantou dentre os mortos. Glória a Deus. Deixe-me abençoar você. Fique de pé agora, igreja. Nessa próxima semana, nada vai surpreender o nosso Deus. Vocês são todos filhos do Altíssimo. Deus é o Pai de vocês. Antes dos dilúvios virem, Deus disse para Noé construir uma arca. Deus sabe como proteger seu povo. Vamos confiar nele. Vamos viver para ele. Vamos glorificá-lo. Pai, no céu, no nome de Jesus, eu oro por todos que estão ouvindo o som da minha voz. Onde quer que estejam assistindo agora, eu oro por eles e por suas famílias. Eu oro por seus filhos. Eu oro, Pai Celestial, porque eles creem no Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que a casa inteira deles seja salva. Que o Senhor traga ao caminho deles um obreiro da tua palavra, um pregador, um compartilhador, para compartilhar com eles o Evangelho, para que eles conheçam e creiam no Senhor Jesus Cristo. Apesar da sua rebelião e quão duros eles sejam contra Cristo agora, eu sei, Pai, que quanto mais eles clamam, mais perto estão. Eu oro por eles, Pai, para a salvação de todas as famílias que escutam o som da minha voz. Como o Senhor prometeu, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E até então, Pai, no nome de Jesus, nós descansamos na arca. Nós descansamos seguros na arca. Apesar de tudo que acontece no mundo, nos dá graça, não para olhar no que está acontecendo ao nosso redor e sermos consumidos por todo o negativismo no mundo, mas ajuda-nos e nos dá graça para olhar para cima, para o nosso provedor e nosso protetor. Nesta semana, que o Senhor te abençoe e te guarde e preserve você e os seus amados de todos os perigos, acidentes, de qualquer enfermidade e doença, e de todos os poderes das trevas e do maligno pelo seu sangue derramado. Que o Senhor resplandeça a sua face sobre você, seja gracioso com você, que você esteja no lugar certo e na hora certa, experimentando o favor de Deus. Que o Senhor levante a sua face sobre vocês, sobre a sua família, e dê a você e aos seus shalom, paz, plenitude e bênçãos, em nome de Jesus. E todo o povo diga: Deus abençoe você. Até a próxima. Deus te abençoe. Obrigado.